Olá, tudo bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por ele língua repartida como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Essa promessa da descida do Espírito Santo que Jesus fizera, né? Glória a Deus. E você vê toda a preparação em Atos, capítulo 1, fala como foi. E quando se cumpre, estavam perseverantes, eles não estavam fazendo nada ali, eles não estavam fazendo nada de forma carnal, estavam orando. Então é uma das provas, né, de que eles receberam o que era de Deus, que estavam em oração, em submissão à palavra de Deus, aguardando em Jerusalém a promessa se cumprir, a qual Jesus falara. Só que o que eu quero deter-me aqui, não na letra, porque explanar na letra aqui vai ser de forma profunda, sim, porém vai tomar tempo e não vai esclarecer ou chegar no tema de hoje que eu quero. O falar línguas estranhas não é como muitos falam aí. Tem gente que não crê e diz que é falar na língua em cada dialeto, em cada linguagem, idioma de cada nação, mas não é verdade. O Espírito Santo pode renovar em qualquer idioma da nação, em qualquer nação, sim, mas a línguas estranhas está se referindo à língua de anjo, línguas espirituais, língua do céu, língua do Espírito Santo. É Jesus Cristo que nos batiza no Espírito Santo. E quando ele nos batiza, o sinal de batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Não é o que muitos falam, que recebe batismo com o Espírito Santo quando desce as águas. Não é verdade. O Senhor Jesus pode batizar alguém no Espírito Santo quando desce as águas, bate mais? Sim. Mas não é bíblico, ou não é uma tese bíblica, não é uma doutrina bíblica. Não é realmente isso. Jesus não batiza depois do batismo nas águas. Jesus batiza quem busca, quem glorifica ele e crê. Amém? Ele batiza com o Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo nas nossas vidas nos faz mais fortes, vigorosos, manifestadores. E o Espírito Santo, pensa aí, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo morando na gente, fluindo, vai nos dar a capacidade de nós desenvolvermos com mais fé, né, e determinação e perseverança o ministério que o Senhor nos chamou. Mas o sinal, voltando, né, de que alguém é batizado no Espírito Santo é falar em outras línguas. Existem pessoas que realmente foram batizadas no Espírito Santo, porém estacionaram, não dão mais lugar, não falam em língua há muito tempo. E tem gente que para falar em línguas estranhas tem que ir uma vez no culto de avivamento, uma vez, um mês e olhe lá. Gente, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. Nós temos que viver uma vida de comunhão com Deus constante, de forma que os dons fluam tranquilamente. O dom de língua, ele flui independente de eu fazer um grande esforço, sair gritando, clamando para isso acontecer. Basta eu estar em comunhão com o Senhor e essa unção, essa presença de Deus, ela faz com que flua profundamente. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo fala que é bom falar em língua e ninguém proíba. Porém, ele falava mais, ele preferia falar muitas mais palavras em português ou na língua dele, natal,
do que falar 10 milhões de palavras, muito mais palavras em línguas estranhas. Isso que ele está falando não é para poder a pessoa não dar lugar ao Espírito Santo não falar em línguas estranhas. Ele está falando para os irmãos não ser menino o tempo todo, né? Porque se você ficar falando língua estranha na rua, em todo lugar, em línguas estranhas, as pessoas não vão entender e vão achar que você é louco. E ele diz que o dom da profecia é maior, está em 1 Coríntios 14. E realmente é. Porque o dom da profecia, você não só fala em língua, você interpreta o que você está falando e fala aquilo que Deus está revelando. Amém? Então, falar língua estranha não é nada difícil. Eu mesmo estou com a unção aqui. Se eu der lugar ao Senhor aqui, eu falo em língua estranha 2 horas, 1 hora. Quantas vezes eu oro em línguas estranhas? Alguém pode escandalizar, mas como é que se ora em línguas estranhas, irmãos? Orar, eu já expliquei. Você andar em comunhão com Deus, em vida de oração, em santidade, em jejum, em oração constante, essa unidade vai ficar maior cada vez mais. E o falar línguas estranhas vai ser algo simples. Não que seja simples o Espírito Santo, nem os dons, mas o falar em línguas estranhas. Amém? Tem gente que faz campanhas e campanhas para receber o batismo no Espírito Santo e não recebeu. Deus sabe o motivo, pode ter sido você não deu lugar suficiente, né? Procure chegar em cultos avivados, buscar em cultos avivados ou pedir com mais fé, com mais, digamos, fervor o batismo no Espírito Santo. E batismo no Espírito Santo, você fala em língua, o sinal é isso. Se você não falar em língua, você não é batizado. Se você é batizado e não dá lugar para falar em língua, você está enterrando um dom. Você está impedindo o Senhor fluir na sua vida. Então não impeça falar língua estranha, mas também não fique sem falar. Amém? Porque você pode usar a língua estranha para combater demônios, para orar, como eu disse. Muitas vezes que eu estou em batalha aqui, em guerra acerrada contra o mal, eu oro muito em línguas estranhas, porque o adversário não entende o que você está falando. E se alguém falar isso na letra, vai dizer que não é verdade, mas não tem base bíblica para dizer que não. E não tem base bíblica para afirmar que eu tenho que orar em línguas estranhas? Tem. Que Paulo, ele orava em línguas estranhas. Se você for ver todo o contexto, você vai ver que ele falava mais língua. Como é que ele falava mais língua? Em oração, com certeza. Porque ninguém vai ficar falando línguas estranhas aleatoriamente, não. Em um culto, em uma adoração, em combate de oração. Amém? Eu posso orar por você em língua. Existe prisão espiritual que você desfaz orando em língua. É em nome de Jesus que quebra. Porém, orar em língua é como que você tivesse fazendo o quê? Fazendo a formação, fazendo as contenções em volta do seu espiritual se colocar mais forte. É como eu disse a você, eu não vou dar lugar aqui, eu não vou fluir o dom aqui, porque muitos vão se escandalizar, mas é da carne, não sei o quê. Para evitar esse choque, eu não vou fazer, certo? Mas se alguém tiver necessidade de que eu faça, só é falar, me pedir, que eu vou orar a Deus, e vou pedir para Ele manifestar os melhores dons, e tenha certeza que eu vou liberar o dom de línguas estranhas, porque o Senhor já liberou no meu mundo espiritual, certo? Então vamos viver em unidade com o Senhor e deixar o Senhor usar, falar. Eu sei que existem muitas pessoas que passam na frente, mas é normal isso, gente. O que não pode é a pessoa falar soberbamente, dizendo que é o Senhor causando um estrago, usando dons, e não se arrepender, não reconhecer que errou, que é falho. Amém? Então vamos ter prudência no uso dos dons, vamos, porém não vamos impedir de os dons fluírem, principalmente também o dom de língua e o dom da profecia. E depois eu vou explicar sobre o dom da profecia e sobre o ministério de profeta, se Deus assim permitir, tá? O vídeo já ficou longo demais, eu vou encerrar aqui e vou desejar um dia abençoado para você, né? E que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. E repetindo, tiver dúvida, pode escrever que eu respondo.
e toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.